Olá, aqui quem fala é o engenheiro William da Projetar BIM e hoje eu vou atender uma dúvida de um dos nossos alunos, o João Pedro, lá do treinamento BIM Pro, e ele tem uma dúvida que é a seguinte: ele está precisando criar uma implantação e um estudo de viabilidade, um estudo de massas aqui dentro do Revit a partir de um estudo que já foi feito em DWG, para poder ter informações mais precisas de movimentação de terra e também informações mais precisas sobre áreas que serão computadas aí no desenvolvimento desse projeto, tá? E nós vamos aprender o passo a passo com os projetos que ele disponibilizou para a gente para esse tipo de estudo, ok? Bom, para isso a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a nossa planta de implantação, né? Porque é na implantação que a gente posiciona o terreno. Eu vou deletar isso aqui que veio modelado sem necessidade, né? Para poder ficar limpo o nosso projeto. E agora o que eu vou fazer? Eu vou importar para dentro da nossa implantação os projetos que serão utilizados como referência. Para isso a gente vem inserir, importar CAD. E aí, ó, eu vou buscar os projetos que ele disponibilizou para a gente. Tá em documentos, João aluno. Nós vamos começar importando a topografia, tá? Eu vou deixar ela com todos os parâmetros padrões, tá? Autodetectar mesmo. Só vou mudar aqui de centro para centro, tá? Para orientar na vista de centro para centro, para que a gente visualize ele aqui no meio do nosso projeto, tá? Tendo feito isso, basta dar um OK de inserir, né? Aqui aparece um aviso que a importação não está aparecendo nessa vista, tá? Por que que ela não está aparecendo? Por causa da faixa de vista, tá? Então eu vou vir aqui já na faixa de vista e ajustá-la. Colocar aqui, por exemplo, para poder ser ilimitado para cima e ilimitado para baixo, ok? Agora ela está aparecendo, porém não está aparecendo centralizado aqui. O que que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai desabilitar essa aqui de ocultar regiões do recorte, né? Vou dar um duplo clique com o scroll do mouse para poder centralizar tudo que tem no nosso projeto. E observe aqui, ó, que aqui está a planta que acabamos de importar. No entanto, ela não está próximo do nosso centro, né? Então eu tenho que ir chegando aqui bem próximo, ó, e olha ele aqui onde que está, tá? Então o que a gente tem que fazer é simplesmente trazer ele aqui já para o centro, beleza? Eu vou simplesmente ocultar temporariamente aqui essas vistas com HH, tá? Vocês vão entender por que já já. Ocultei temporariamente elas. Agora eu preciso mostrar para o Revit que esse aqui é o meu norte verdadeiro, porém eu vou trabalhar no meu norte de projeto, para que o alinhamento da edificação fique correto, tá? E nós vamos alinhar com o alinhamento da rua, beleza? Para isso, a gente vem aqui em gerenciar. Nesse ícone aqui de posição, você clica na setinha e coloca rotacionar norte do projeto. Aqui você clica em alinhar com uma linha, né? E aqui você seleciona a linha da rua, tá? Para que ela seja a referência de alinhamento horizontal. E observe que todo o projeto já ficou na horizontal seguindo o padrão da rua, tá? Ele deu um aviso aqui falando que tudo foi devidamente rotacionado, basta clicar em OK, beleza? Se você observar agora, a gente tem aqui na propriedades da vista a orientação como norte de projeto. Se você quiser voltar para o norte verdadeiro, basta você vir aqui, ó, e selecionar norte verdadeiro. E ele volta para aquele estado comum, tá? Que é onde tem o norte verdadeiro do projeto, beleza? Então,
Voltamos aqui ao norte do projeto. E agora, o que a gente vai fazer? Vai importar, ou melhor, vamos criar a topografia a partir desse DWG, beleza? Para isso, basta a gente vir aqui em Masse Terreno, Superfície Topográfica e criar a partir da importação. Como a gente tem o DWG é esse selecionar a instância da importação, tá? Basta dar um clique aqui nesse elemento e aí ele vai te perguntar quais linhas, quais dessas achuras não, quais dessas, eu esqueci o nome, quais dessas layers corresponde às curvas de níveis, tá? E aqui por exclusão, eu fui diretamente nessas topor aqui, ó, Major e Minor, tá? Então eu desmarquei tudo, porque é linhas curvas da topografia, né? E maior e intermediária, tá? Eu coloquei utilizando esse raciocínio e deu certo. Basta dar um OK aqui, que aí aquelas linhas vão ser utilizadas para poder fazer a interpolação dos pontos, para poder locar os pontos, tá? E é exatamente isso. Observe que ela pegou aí todos os pontos da superfície topográfica. O que você ainda pode fazer é clicar aqui para poder simplificar a superfície, tá? Com as que estão muito próximas, né? Que não vai, digamos que, mudar tanto o projeto. Tendo feito isso, basta dar um OK, que aí já está criado a nossa topografia a partir do DWG, tá? Se você clicar aqui no 3D, você já vai entender melhor como que está isso. Apesar das linhas estarem em 2D, né, porque são um elemento DWG, ela tem uma elevação. E observe que aqui nós temos abaixo algumas linhas que estão, digamos que na base, né, do DWG e outras que estão elevadas. Essas que estão elevadas que são as nossas curvas de níveis. E por que elas estão elevadas? Porque elas realmente estão na cota real delas, tá? E o que a gente vai fazer é definir que o nosso térreo, né, ele vai ser aqui em cima e não aqui embaixo, tá? Então, para isso, eu posso vir aqui em uma vista de elevação qualquer, vou acessar aqui a norte, por exemplo. Aqui eu tenho pavimento 2, térreo e por aí vai. Eu vou deixar em térreo mesmo, só que o térreo, ao invés de ser menos 0,3, ele vai ser uma elevação que corresponde ao nível 0 lá do nosso terreno, tá? E aí, a gente vai precisar fazer umas análises nesse terreno antes de mais nada, beleza? Deixa eu dar um HH aqui nessa topografia, só para que vocês possam entender. Observe que essa topografia ela está com 102 metros aqui nessa parte, 101,50 aqui nessa outra, tá? Na curva de nível, 101, 100, ou seja, esse aqui é o topo, essa aqui é uma camada abaixo do topo, essa aqui é uma outra camada abaixo do topo, e aí vai diminuindo a cada meio metro, tá? Então, cada camada dessa aqui é meio metro de diferença da camada posterior, beleza? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai definir onde vai ser a superfície, né, o nível 0 da nossa edificação. O nível 0 fica a seu critério, tá? Eu vou definir aqui, a título didático, que o nível 0 vai ser o nível 100, tá? Porque aqui, ó, nós temos o 100 aqui e tem 88 aqui e também tem 102 aqui. Então, o 100 ele fica no intermédio dos dois, tá? Por isso que eu vou definir como nível 0, 0 sendo 100. Vou voltar lá, então, para o nosso térreo, selecionar ele e colocar ele no nível 100, ok? Ele vai subir lá para cima, normal, e aí você vai colocar 100 mais o pé direito, né, da sua edificação. Aqui a gente vai colocar então 103, tá? Mas aí poderia ser qualquer valor que você adotar como pé direito.
esse aqui vai ser 106, 106 e por aí vai, tá? Seguindo essa mesma lógica. Observe que aqui sumiu tudo, por quê? Porque a gente está com o crop view, né? A caixa de recorte habilitada, e quando ela está habilitada, a gente só vê o que está ali dentro. Quando eu desabilito, eu vejo o que está em todo o projeto, tá? Observe que aqui nós temos a topografia, né? Aqui está as linhas, né, de nível, os níveis, e eu posso trazer esses níveis para eles poder mostrar, né, toda a topografia, tá? Então ele ficou bem grande assim mesmo. Agora eu vou mostrar a região de recorte, ela vai estar aqui embaixo, e eu vou simplesmente subir com ela lá para cima, tá? Só para que a gente possa recortar depois na folha, beleza? Vou trazer até aqui, mais ou menos. Prontinho, e agora eu recorto. Aí só vai aparecer aquilo lá, beleza? Bom, então tendo ajustado isso, o que a gente vai fazer? Aqui você vai colocar a quantidade de níveis que vai ter a sua edificação, tá? Vamos supor que aqui para o nosso projeto ele vai ter 6 pavimentos, né? Mais a caixa d'água, tá? Então, a laje, né? No caso, eu vou colocar 7. Como já tem 3 aqui, faltam mais 4. Vou dar um array, vim aqui com o número 4, desmarca, agrupar, tá? Vem aqui com o número 4, digitar 3 para ser com espaçamento de 3 entre cada um. E aqui eu já vou aproveitar o padrão, Ctrl C, Ctrl V, colocar nível 3, 4, 5 e por aí vai, tá? Ctrl V, 4, V, 5. Eu sei que não está pegando o zerinho aqui acima do número, mas não tem problema não, tá? 6. Ctrl V. 6. E por aí vai, tá? Então, térreo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto, vamos colocar como laje, tá? Não vamos fazer de 7, não. Fica a critério, lembrando que aqui é só didático, beleza? Eu não preciso transformar todos eles como piso, tá? Igual tá aqui, ó, esses azuis eu tenho um piso associado. Os que estão preto eu não tenho um piso associado, não precisa, tá? Para esse ponto não, né? Então, vamos lá. Tendo feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar agora uma massa para poder... ou melhor, vamos importar primeiro o DWG que vai compor a nossa referência de locação dos blocos, né? Então, aqui eu tenho a topografia, já foi criada, já foi devidamente posicionada. Agora eu vou vir com o inserir com outro DWG de implantação, tá? Importar CAD, seleciona aqui, ó, de implantação. As mesmas configurações, no entanto, aqui eu vou colocar em metro, tá? Porque ele foi concebido em metro e eu já fiz de outra forma e não deu certo. Então, eu vou colocar metro aqui e ele já vai vir da forma correta. No entanto, deixe-me ver. Não, acho que eu importei a mesma topografia, né? Não é a topografia, não, é o projeto agora. Aqui, metro, ok. Agora a gente já vai vir com o projeto para poder posicionar os blocos, tá? A gente não vai trabalhar com arquitetura nessa etapa, porém, a gente vai trabalhar só com estudos de massa, ok? E a gente tem aqui nesse projeto a arquitetura, mas eu vou mostrar somente a massa porque o restante é mais simples. Então, ó, eu vou pegar um ponto em comum da nossa topografia e posicionar a implantação, tá? Eu vou selecionar aqui a implantação, clicar em mover e pegar esse ponto aqui, ó, de extremidade e posicionar no mesmo ponto de extremidade da topografia.
ok? Que aí eles vão ficar exatamente no mesmo local, e a gente precisa disso. Observe que virou uma confusão de linhas aqui, tá tranquilo, não se apavore, porque é isso mesmo, tá? A gente vai ocultar agora a topografia para aparecer somente a nossa referência, tá? Deixa eu buscar ela aqui. Imagino que seja essa, ver aqui o nome, ó. Projeção INEA, topografia, é esse mesmo. Então, vou dar um HH, e agora a gente só tem a implantação, tá? O bloco 1, bloco 2, bloco 3, aqui foi copiado os textos, né? Sem se importar muito para a nomenclatura. No entanto, a gente vai desenvolver esses blocos. Observe que eles são cópias, no entanto, eles têm o mesmo tamanho, ou seja, 9,54 por 13,9, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em massa e terreno, massa no local, tá? Para criar massa. Aí o Revit vai falar que agora a gente está habilitado, né? A representação de massa, ok, fecha. Vamos colocar o nome dessa massa de bloco, ok. Perfeito. Agora a gente vai desenhar o perímetro desse bloco, tá? Vou vir aqui, ó, com a ferramenta retângulo e fazer o perímetro do bloco. Daqui até aqui, perfeito. Agora eu vou criar uma forma com esse bloco, tá? Eu vou vir aqui, ó, forma sólida e pronto, já está criado. Eu tenho aí a possibilidade de definir a altura que eu quiser desse bloco, tá? Pelo 3D aqui a gente tem um grip, que é só puxar e aí essa altura é ajustada de forma automática, tá? Deixa eu ver aqui, selecionar a face, puxa, tá? Então você pode definir aí o tamanho que você quiser. Vou colocar desse tamanho mesmo, sem preocupar muito, tá? Deixa eu ver aqui, selecionar a face, você pode vir aqui através dessa cota temporária, caso você tenha um tamanho específico, tá? Se eu não me engano, o tamanho, inclusive, era 12 metros, aproximadamente 12 metros. Então, eu vou deixar esses 12 metros aqui e dar um OK. Perfeito? Então, já está criado aí um dos nossos bloquinhos. Volto lá para a planta de implantação, observe que o bloquinho está aqui. Agora, eu vou simplesmente dar um cópia, né? Sair copiando ele em todos os outros blocos. Venho aqui em copiar, pego um ponto em comum, que no caso é esse, e posiciono em todas as projeções do bloco, né? Aqui eles estão na vertical. Observe que a gente tem que desmarcar o restringir e marcar o múltiplo, tá? Para poder sair copiando assim várias vezes. Aqui também. Aqui, idem. Perfeito. Agora eu vou rotacionar um bloco desse, tá? Para isso eu vou posicionar ele aqui primeiro. Perfeito. Agora eu vou selecionar esse que eu acabei de inserir e rotacionar ele 90 graus. Ângulo 90, ok. Agora eu vou mover, deixar ele lá nas extremidades corretas. Vou copiar, continuar copiando o múltiplo, tá? E posicionar os outros blocos que estão na horizontal aqui no fundo do nosso terreno, beleza? Todos eles com a mesma medida, ok? Todos também têm a parte de garagem na frente, né? E observe que esses blocos, eles estão sendo acompanhados por uma faixa de 1,5 m, tá? Que é o passeio para poder acessar esses blocos, tá? Então, tá todos criados aí. 3, 5, mais 5, 10. São 10 blocos, tá? E aqui na frente nós ainda temos as lojas, que vão ser aqui na entrada do terreno, tá? Para essas lojas, o que a gente vai fazer?
vai criar um outro bloco, tá? Uma outra massa, escrito loja. Massa no local, agora loja. Pronto. Agora a gente vai vir aqui, ó. A maioria das lojas são de R$ 3,50, ou melhor, por R$ 4,30 por R$ 2,50, né? Então, eu vou pegar e já fazer esse perímetro aqui, tá? Fazer o traçado na parte externa da parede de cada uma. A loja ela tem um pé direito de 3,50, né? Foi isso que eu vi aqui. Então, a gente pode vir aqui, ó, criar uma forma. Criei a forma, beleza. Agora eu vou lá no 3D, seleciono essa cota temporária e coloco 3,5, tá? Que aí vai ser aí o pé direito dessa loja. Não se preocupe porque ela ainda não está completamente locada, né? Tem uma parte do terreno que está cobrindo ela, mas a gente ainda vai fazer esses ajustes, tá? Tendo feito isso, volto lá na implantação, pego essa loja que eu acabei de criar, caso você queira também que ela seja representada de uma forma mais nítida, você pode colocar aqui, aumentar o nível de detalhe, né? E colocar, por exemplo, em cores consistentes, que aí ela vai ficar um pouquinho mais cinza e dá para você ver onde já foi colocado e onde não foi. Aqui eu vou dar um array de 4, tá? Porque elas têm o mesmo tamanho e a mesma distância entre elas. Então, vou vir aqui, array, restringir, 4 daqui, de uma extremidade até a outra. Daqui até aqui. Vamos ver. Aparentemente não foi inserida, deixa eu dar um Ctrl Z. Tá. Aparentemente colocou todas no mesmo lugar. Então vamos lá, array novamente. Número 4. Mover para o segundo, restringir, ok. Daqui até aqui. Infelizmente não foi possível. E eu não sei o motivo. Mas não tem problema, a gente pode utilizar o comando de copiar também, tá? Copiar. Vem aqui. Simplesmente sai colando aí nos outros locais. Aparentemente o comando array não funciona quando é massas, né? Mas não tem problema não. A gente vai perder um pouquinho mais de tempo, mas vai dar tudo certo. Essa loja aqui, ela já vai ter uma geometria diferente, né? Não tem problema, a gente consegue editar a superfície dela. Da mesma forma, essa outra aqui que vai ter um perímetro diferente do outro, né? Vem aqui, vamos ajustar certinho, perfeito. Agora eu dou um duplo clique para poder ajustar o perímetro, né? Pego aqui uma dessas partes, dou um duplo clique novamente e aqui, ó, a gente consegue arrastar para cá para poder deixar alinhado, tá? Você pode até apertar a L já de uma vez e pegar a superfície externa da parede e já alinhar corretamente. Agora eu vou dar um TR para unir essas duas pontas e concluir. Prontinho, essa massa já está ajustada. E agora só falta ajustar essa outra utilizando o mesmo conceito, tá? Duplo clique para acessar o ambiente de massas, duplo clique para acessar o ambiente de edição. Venho aqui em alinhar, alinho com essa extremidade e essa linha, já foi corrigido, ok. Vamos ver. Aparentemente não deu certo. Vamos lá novamente, dá um duplo clique.
Ah, tá, porque eu só coloquei na parte superior, né? Então, a parte inferior, ela também precisa sofrer esse ajuste, tá? Porque senão a massa, ela vai ficar com uma forma estranha, né? Digamos assim. Deixa eu ajustar aqui, porque eu acho que essa aqui também sofreu o mesmo problema. Olha só, quando a gente está trabalhando com a massa, ela tem que ser ajustada nos dois perímetros, tá? Aqui, como eu ajustei só do perímetro superior, ela também não corrigiu o inferior, tá? Então, vou confirmar lá só para poder ajustar aqui novamente. Dá um duplo clique. Seleciono esse perímetro, dou um duplo clique nele. Não, esse aqui não vai ser. Deixa eu ver como que a gente pode editar isso aqui corretamente. Bom, o ideal então é que a gente faça uma outra massa, tá? Eu vou até deletar essa aqui, porque aparentemente dessa forma dá mais trabalho, né? Então a gente quer menos trabalho, então eu vou fazer diferente isso aqui, tá? Deletar ela. Deixa eu só sair do ambiente de edição de massas, que aí a gente já deleta de uma vez. Deleta ela. Ou melhor, eu nem vou criar essas massas, tá? Porque o processo é o mesmo, a única coisa que vai mudar é a geometria, beleza? Vocês não vão ter dificuldade de entender isso não. Inclusive, a topografia aqui, ela nem está vindo até essa extremidade de fato, tá? Por quê? Porque realmente quando ela foi importada pelo topógrafo, ele não considerou essa área, tá? Então, como a topografia só está vendo até essa limitação, eu vou deixar dessa forma mesmo, beleza? Então, voltando lá ao estudo de massas, né? A gente vai fazer agora a criação dos pisos de cada uma desses blocos, tá? Lembra que a gente falou que cada piso desse bloco vai ter 3 metros? Então, a gente vai criá-los agora. Para isso, eu vou acessar o 3D, selecionar todos os blocos, um por um, tá? Com Ctrl. Não, cuidado para não selecionar a topografia. Seleciona somente os blocos. Tendo selecionado eles, a gente vem aqui, aparentemente eu selecionei algo mais, só massas mesmo. Tendo selecionado eles, a gente vem aqui em pisos de massas e define como todos os pavimentos vão ser um piso, tá? Só a laje que você pode deixar sem, porque os outros têm piso, né? A laje, digamos que não é computado. Então, ok, e aí você tem, ó, todos os pisos de cada pavimento. Isso vai servir para a gente criar as nossas áreas posteriormente, tá? Deixe-me ver aqui, observe que aqui onde a gente não selecionou, as massas que a gente não selecionou, apesar dela ter 3,50, ela não criou piso nela, tá? Porque a gente só definiu essas massas aqui para terem pisos, né? Então, beleza. Tendo feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar as tabelas, tanto de cálculo de topografia, né, para poder saber a quantidade de corte aterro que vai ser feito, e também as tabelas diárias, tá? Para isso a gente vai vir aqui na aba de vista, clicar em tabelas, tabelas de quantidade. Aqui a gente vai digitar a letra T de topografia, ou melhor, de terreno, né? Seleciona aqui, ó, plataformas e OK. Aqui você vai definir quais são os parâmetros da plataforma que você quer. No caso, a gente quer movimentação de terra, então é volume, tá? Qual informação mais que a gente pode puxar, né? Pode puxar custos, se você quiser, para poder atrelar aí um custo por metro cúbico, né? E aí você faz através de uma fórmula. Pode ser também deixe-me ver, família e tipo não tem tanta necessidade, absorção também não.
Deixe-me ver alguma informação que defina. Vamos colocar comentários, que aí a gente insere algum comentário sobre aquela massa, sobre aquela topografia, né, no caso. Então, tendo feito isso, ó, ele já trouxe a tabela para a gente. Como a gente não criou nenhum platô, ele não mostrou aqui, tá? É isso mesmo o intuito. Agora eu vou vir aqui em vista, criar uma outra tabela de quantidades, só que agora vai ser de massa. Vem aqui em massa, abre o sinalzinho de massa e coloca pisos de massas, que foi aqueles pisos que a gente acabou de criar. E neles eu quero saber qual que é a área do piso, né? Qual que é a área do piso? O que mais que a gente pode definir? Qual que é o nível que ele está, né? Qual que é também o... Deixa-me ver... O nível... O uso, né? Aí a gente, como tem dois usos, que é residencial e comercial, você pode colocar o uso também, vamos ver, descrição, família, eu creio que é só isso, tá? Vamos dar um ok aqui, se precisar de mais algum, a gente define. Observe que a tabela veio para cá, porém, a gente não organizou essa tabela de uma forma correta. O que que a gente vai fazer? A gente vai organizar de forma que as famílias definam a hierarquia, tá? A massa família, porque aí a gente vai ter bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. Cada bloquinho que a gente foi criando, ele foi também criando aí uma nomenclatura diferente, tá? Então eu vou vir aqui em editar campos, clicar em classificar e vou classificar por massa família, que aí essa coluna aqui que vai ser a minha classificação. Vou mostrar ela como cabeçalho e colocar o rodapé também para poder ver quanto de cada bloco daquele, qual que é a área de cada bloco desse, tá? E vou deixar como crescente mesmo com uma linha em branco, tá? O outro item que a gente vai colocar é o nível, tá? O outro item vai ser o nível que a gente vai classificar. Pode vir aqui colocar o total geral para poder saber qual que é a área de tudo, né? De todos os blocos de uma vez só. E vamos dar um ok para ver como que ficou. Observe aqui, ó, que a gente tem então o bloco... Deixa eu ver, ele não puxou o total aqui para a gente. Deixa eu colocar, é porque eu não puxei essa informação. Porque aqui, ó, no rodapé, ele pergunta o que que você quer que tenha no rodapé. Eu vou colocar somente totais, ok? Que aí, vamos ver, não pegou somente totais. Vamos lá, de novo, título e totais. Vamos tentar título e totais, então. Não deu. Ah, tá. Não deu por quê? Porque eu não vim aqui, ó, na parte de formatação, área do piso, e eu não coloquei para calcular o total, tá? Então, a gente precisa definir, calcular total, que aí vai aparecer aí somente os totais de cada um desses blocos, beleza? Já que eu estou mostrando aqui o nome desses blocos, essa informação aqui está sendo redundante. Eu posso selecionar essa coluna, vim aqui na parte que vai abrir, cadê? Para poder ocultar. Espera aí que ficou tudo em branco, porque eu tenho muitas abas nesse projeto, né? Vamos lá. Tem muitas abas aqui, aí a aba de modificar, que é a que eu preciso, ela fica oculta. Mas aqui a gente vem na parte que a gente quer ocultar e simplesmente coloca ocultar por aqui. Não vou salvar o projeto por enquanto. Massa e descrição. Aqui a gente pode colocar uma descrição qualquer, tá? Porém, esse aqui a gente vai definir, então, como uso. O uso residencial. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, que o meu térreo fosse comercial, basta vir aqui comercial, beleza? Tendo escrito os usos, quando você for
fazer a mesma coisa com os outros, basta você clicar na setinha e selecionar para qual que é o uso do pavimento em questão, tá? Aqui o meu vai ser residencial mesmo, você poderia colocar residencial em todos, eu vou pular essa etapa porque eu imagino que vocês já entenderam esse conceito, beleza? Voltando lá na implantação, a gente vai definir então as plataformas de construção, os platores. E como que a gente faz isso? O real, né, o verdadeiro sentido de ter uma topografia e uma implantação é chegar no meio termo que uma plataforma de construção pegue aquele mesmo volume de desaterro e aterre, né, para que não tenha movimentação de terra ou que ela seja reduzida, né, a ponto de você não precisar comprar terra e nem precisar descartar a terra, né? A própria terra ali do terreno ser utilizada para poder fazer o nivelamento, tá? Então, para esse terreno aqui, eu já verifiquei, o aclive é bem pequeno, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de viabilidade aqui também, tá? Para isso, a gente vai precisar da topografia aqui na nossa implantação, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou habilitar a topografia, vou vir aqui com esse óculos reiniciar para poder aparecer tudo. Observe que a nossa topografia do Revit também está aparecendo aqui. Tá vendo? A topografia do Revit e junto a elas tem aí as cotas, como que eu posso dizer, as curvas de níveis, né? E essas curvas de níveis também têm cotas. Como que a gente cota uma topografia aqui dentro do Revit? Deixa eu só isolar essa topografia para ficar mais ilustrativo para vocês. Vou vir aqui nesse óculos, isolar elemento. Observe que ela tem aí deixa eu colocar em uma outra cor. Ela tá cinza, tá? Por causa do material que a gente não aplicou nela. Basta vir aqui em por categoria e definir o material como terra, tá? Vamos lá. Terra. Já estava terra, aparentemente. Por que que não? Vamos ver. Ok. Agora sim. Então, o que a gente vai entender aqui primeiramente? Que essas curvas de níveis a gente consegue tanto aumentar a quantidade quanto diminuir a quantidade, tá? Como que a gente faz isso? Aqui na aba de massa e terreno vai ter um íconezinho aqui que é uma setinha bem pequenininha, você clica nela. Quando você clica nela, ele vai te mostrar de quanto em quanto, né, de qual cota em qual cota vai aparecer uma curva de nível. E aqui, para poder seguir a referência, a gente vai colocar a cada meio metro vai ter uma curva de nível, tá? Incremento de meio metro. Aí ele define aqui onde começa e onde termina, de 0 até 100 metros, né? Eu imagino que uma topografia não tenha mais do que 100 metros de aclive. Então, somente fazer isso aqui. Em intervalos de 5, a gente coloca aquela mestra, né? Então, aqui você pode reduzir também para intervalos de 1, por exemplo, ou 2. Vamos colocar 2. Tendo feito isso, dá um OK e observe que vai mostrar um pouco mais de curvas de níveis, tá? E agora, como que eu sei em qual cota está cada curva de nível dessa? Basta eu vir aqui na mesma massa e terreno, cotas de curva de nível e criar uma linha na perpendicular dessa curva de nível, tá? No caso, vai ser uma linha cortando essas curvas de níveis. Observe aqui. Viu que criei uma linha cortando? Agora eu vou mudar a minha escala só para que vocês vejam esses pontinhos brancos indicando qual que é a cota de cada curva de nível dessa, tá? Então aqui começa 102, 101,50, 101. Como eu disse, a cada 50 centímetros a gente tem uma curva de nível, tá? Por que que isso é importante? Agora a gente vai voltar
com os elementos aqui, né, para que a gente possa locar cada elemento desse, cada plataforma de construção no melhor, né, no intermediário, onde está alocado aquela massa, tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui. Eu tenho que definir uma plataforma de construção nessa área, beleza? Mas qual que é a cota dessa curva de nível? Eu posso vir aqui visualizar ela, ó. A cota dessa curva de nível, que na verdade essa aqui é a do AutoCAD, né? Deixa eu ocultar a do AutoCAD aqui, só para que não venha confundir a gente. Seleciona HH, pronto. Agora só tem a do Revit. Então eu quero saber qual que é a cota dessa curva de nível. Então eu venho aqui, visualizo, ó. Ela é de 100 metros. Beleza, os 100 metros não é o nosso nível 0 da plataforma de construção? Da referência, né? Então a gente vem aqui, plataforma de construção, e eu não preciso colocar um deslocamento, eu vou deixar em 0, porque a gente definiu que o nível 0 vai ser os 100 metros, tá? O nível 0 do térreo, né, no caso. Aí eu venho aqui, coloco um platô, né? Esse platô ele precisa ter um deslocamento de 1,5, que é exatamente aquela parte onde vai ser utilizada como passeio ao redor do bloco, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Observe que ele já criou 1,5 ao redor, tá? Aqui, no entanto, a gente não tem uma topografia dessa aqui para o lado, né? Então, eu não posso desenhar platô onde não tem topografia, tá? Eu tenho que ajustar o platô para dentro e dar simplesmente um corte, tá? Tendo feito isso, eu posso confirmar esse platô. Vou confirmar aqui, nível 0, ok. Observe que ele me deu um erro, é porque realmente eu desenhei fora da topografia, tá? Então, eu vou continuar desenhando aqui, ó, saiu um pouquinho de nada fora, então eu vou ter que puxar para dentro. Puxar um pouquinho mais para fora. Perfeito. Confirmar. E agora já deu para desenhar o platô. Se você for lá no 3D e visualizar, a gente já tem aqui, ó, o platô definido no nível 0. No entanto, ele está em sobreposição com o piso, né, do nosso, como é que fala? Da massa. Então eu posso aqui, ó, dar 1,1 de deslocamento só para que ele não fique sobrepondo, tá? Prontinho, ó. Agora já não sobrepôs mais, beleza? Tendo feito isso, o processo é o mesmo para todos, vai ser repetido a criação do platô um por um, tá? Você olha qual que é o ponto médio ali daquele bloco, cria um platô, se fosse, por exemplo, 101, então eu iria criar um platô com deslocamento de 1 metro, tá? Se for 102, criar um platô com deslocamento de 2 metros. E se fosse 99, criar um platô com deslocamento de menos 1 metro, beleza? Então, é feito dessa forma para todos os platores. A gente já tem aí também a possibilidade de voltar lá naquela tabela que a gente criou de corte a aterro. Vem aqui na tabela, plataforma de construção, e observe que a gente já tem um pequeno volume de movimento de terra, 28,64, tá? Aqueles outros campos que você pode inserir, por exemplo, fazer uma fórmula e multiplicar o volume por um preço específico para poder saber o volume total por o preço do volume unitário, para saber também, por exemplo, o orçamento, né? Quanto que você vai gastar para o desenvolvimento dessa terra, ou até mesmo pela área em si, pegar toda a área dessa superfície topográfica e também fazer um orçamento aí pelo um serviço, né, de planificação com, por exemplo, a área a ser coberta, tá? Então, tudo isso você vai poder utilizando essas tabelas, tá? Dessa forma
de configuração. Imagino que isso aí seja o suficiente para você já começar a desenvolver os seus estudos de viabilidade, né, utilizando aí a topografia que veio do Revit, tá? Tendo feito isso, basta dar um HH ou deletar, né, todas as referências que vieram do Revit, do AutoCAD, e aí você já vai ter o seu estudo de massas finalizado, tá? Então, tem diversas formas de apresentar e dessa forma a gente vai ter aí o estudo de massas finalizado. Eu peço desculpas por não fazer o mesmo processo o tempo todo, porque o vídeo já ficou muito longo, né? Então, como o processo é o mesmo para todos os blocos, eu espero que você possa praticar aí um pouco mais, beleza? Te vejo na próxima.